após perder a mãe, o pai e o irmão, Stephanie Ribeiro Firmino Silva, uma mulher de 35 anos que possuía deficiência intelectual e demonstrava uma ingenuidade parecida com a de uma adolescente. Sentia-se cada vez mais frágil e solitária. Para amenizar a solidão, ela decidiu criar uma conta em um aplicativo de relacionamentos e decidiu abrigar na própria casa um jovem que se dizia desempregado e sem moradia. Acontece que esse rapaz se aproveitou da vulnerabilidade da Stephanie e cometeu um dos crimes mais cruéis que Belo Horizonte já viu, passando 4 dias junto ao corpo da mulher e tentando de todas as formas amenizar o odor. Porém, o que ele não imaginava era que os vizinhos da Stephanie não deixariam um detalhe sequer passar despercebido. O caso da Stephanie Ribeiro é um dos mais monstruosos que eu já contei aqui no canal, e como esse caso aconteceu em julho agora, há poucas semanas atrás, muitas informações ainda estão sendo descobertas. Mas antes de eu contar para vocês o que já sabemos até o momento, eu vim aqui com a Gaia para me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Bianca Marcheso e aqui no canal eu conto casos criminais focados totalmente em feminicídio e violência contra a mulher, tendo como foco a conscientização do tema. Todos os roteiros dos vídeos são feitos com base em reportagens e matérias jornalísticas e o meu e-mail está sempre aqui na descrição caso vocês precisem entrar em contato comigo ou me enviar alguma sugestão de caso. Aqui no canal tem mais de 600 vídeos para vocês maratonarem, então se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificações para não perderem nenhum desses vídeos que sai toda segunda, quarta e sexta às 8 horas da noite. Todos os recados dados, bora pro vídeo. Stephanie Ribeiro Firmino Silva nasceu no dia 29 de abril de 1990 e era natural de Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. Ela viveu durante 4 anos junto com a sua mãe e o seu irmão em um apartamento no bairro Camargos, na região oeste da cidade. Os pais da Stephanie se separaram quando ela ainda era criança e o seu pai veio a falecer não muito tempo depois, acometido por um câncer. A perda mexeu muito com a Stephanie, que mais ou menos na mesma época foi diagnosticada como portadora de transtornos mentais. Ela tinha uma deficiência intelectual que fazia com que ela se comportasse como uma pessoa muito mais jovem. Devido a essa condição, que a colocava em uma situação especial de vulnerabilidade, já que mesmo adulta, ela ainda se via como uma adolescente ali de 12 ou 15 anos, a mãe da Stephanie sempre protegeu muito a filha dos perigos do mundo, e durante os 30 anos da filha, ela cuidou para que nada de mal acontecesse com a Stephanie. No prédio onde ela morava, ela era muito querida pelos moradores devido ao seu jeito alegre e comunicativo. Ela sempre cumprimentava todo mundo e fazia questão de manter uma conversa e manter amizades por onde passava e com quem encontrava. Quem contou um pouco mais sobre a Stephanie foi uma prima dela, de nome Camila, que afirmou que as duas cresceram juntas e desde sempre ela gostava muito de conversar e de sonhar, sempre criando sonhos na sua mente. Com seu espírito juvenil, as pessoas que conheceram a Stephanie apelidaram o seu jeito alegre como o jeitinho Stephanie de ser, já que ela tinha um coração muito bom e não tinha maldade alguma. Na época do caso, a Stephanie começou a trabalhar como atendente de caixa em um supermercado da região onde ela morava, e lá ela era muito querida pelos colegas, mas mesmo fora do trabalho, ela costumava frequentar espaços públicos da região, onde fez muitas amizades ao longo dos anos, sempre conquistando a todos com a sua educação e com o seu sorriso. Acontece que, nos últimos anos, a rotina da Stephanie foi marcada por inúmeras perdas. Seu pai já havia falecido há alguns anos, como eu mencionei, mas recentemente, em 2024, menos de 2 anos antes do ocorrido, ela acabou perdendo o seu irmão, acometido da mesma doença do pai. Passaram a viver no apartamento, então, apenas a Stephanie e a mãe dela. Mas não demorou muito para que a mãe dela também partisse, e ela faleceu em 2025 vítima de um enfisema pulmonar. Então, desde outubro de 2025, a Stephanie passou a viver sozinha no apartamento. Ela estava passando por um período muito delicado, e segundo o relato de vizinhos e de amigos, ela sofria profundamente com essas perdas, já que ela não conseguia superar a ausência da sua mãe e do seu irmão, que faleceu exatamente com a mesma idade que a Stephanie tinha na época, 35 anos. Pessoas próximas contaram que, mesmo tentando manter a rotina de trabalho,
O luto ainda fazia parte do dia a dia dela, que se sentia profundamente abalada. Só que além do momento super difícil vivido por ela, a Stephanie também enfrentava outros problemas de saúde mental. Ela tinha o diagnóstico de transtorno de bipolaridade e fazia uso contínuo de medicamentos controlados, fazendo acompanhamento psiquiátrico no posto de saúde próximo da casa dela. Por conta da ausência das pessoas mais próximas da Stephanie, uma vizinha do apartamento dela acabou acolhendo ela e virando uma espécie de mãe de consideração. A mulher, de nome Valéria Auxiliadora, passou a acompanhar a Stephanie de perto desde que ela perdeu os parentes. Naquela época, apesar de ser lúcida, a Stephanie tinha o humor muito instável. Ela passava por muitas crises, falava sozinha e era muito ansiosa, sempre mencionando que estava triste com a perda dos parentes. A vizinha, então, se tornou uma pessoa de confiança dela, lembrava ela de tomar os medicamentos nos horários corretos e também acompanhava de perto o tratamento que ela fazia. Os familiares contaram que essa rede de apoio que os vizinhos e moradores do prédio fizeram foi muito importante para que a Stephanie conseguisse manter a sua rotina. Acontece que nas semanas que antecederam o caso, a Stephanie acabou passando por mais uma crise. A Stephanie acabou passando muito mal e ela acabou conseguindo, inclusive, um atestado de 10 dias do trabalho para que ela pudesse recuperar a sua saúde. Segundo uma outra amiga da Stephanie, que não quis se identificar, as duas se conheceram no mercado onde ela trabalhava, mas elas também se viam pelo condomínio. E para essa amiga, a Stephanie era uma pessoa que tentava lidar com as dificuldades que enfrentava. Ela falava muito sobre a falta que a mãe dela fazia, já que era a base dela, e que se sentia muito sozinha desde a perda do seu irmão. Essa amiga contou que esteve junto com a Stephanie quando ela acabou passando mal durante uma consulta no postinho de saúde. Lá ela começou a apresentar muita falta de ar, dificuldades para falar e acabou desmaiando nos braços dessa amiga, que começou a pedir ajuda e socorreram a Stephanie com uma cadeira de rodas. Naquela unidade de saúde, a Stephanie já era bastante conhecida porque ela era uma paciente antiga deles. Só que após receber tratamento médico, a própria Stephanie tranquilizou a amiga dela, dizendo que já estava melhor e que inclusive ela estava só aguardando as suas férias no trabalho para poder descansar, dizendo que ainda não estava 100% bem, mas que estava esperando que as coisas melhorassem. Acontece que quanto mais o tempo passava, mais a Stephanie se sentia sozinha dentro daquele apartamento. De acordo com a sua prima Camila, um dos maiores sonhos da Stephanie era construir uma família. Eu acredito que ela estava se sentindo muito sozinha. Ela sempre teve o sonho de ter uma família, de namorar, de encontrar alguém para ser feliz, disse a Camila. Até que em junho desse ano, a Stephanie decidiu criar uma conta em um aplicativo de relacionamentos. Em busca de realizar esse sonho de ter uma família, ela conheceu um homem chamado André Júnior Silva de Carvalho, de 24 anos. Ela e o André começaram a conversar por esse aplicativo e o rapaz disse que tinha se mudado recentemente para Belo Horizonte e que por isso ele estava em busca de um trabalho, mas que ele não tinha onde morar. Sensibilizada com a situação do rapaz, a Stephanie permitiu que ele morasse no apartamento dela provisoriamente até que ele conseguisse um trabalho e um outro local para ficar. O André se mudou para o apartamento dela já no início de julho, ou seja, fazia pouquíssimo tempo que eles se conheciam. E nesse meio tempo, eles chegaram a manter um relacionamento amoroso. Sabendo que ficariam preocupados com a situação, a Stephanie decidiu não contar para sua família sobre o seu novo namorado. Ela contou isso apenas para algumas vizinhas que viram ela recebendo o André na portaria do prédio, contando que eles estavam em um relacionamento há pouco tempo. Mas essas vizinhas pensaram que a Stephanie apenas recebia visitas desse homem e não sabiam que ele morava com ela. Ninguém nunca imaginou que ele estivesse mesmo morando ali no local. O André passou a ser mais visto pelos moradores do prédio no começo de julho e em um certo dia, os vizinhos chegaram a presenciar uma discussão entre o André e a Stephanie nas áreas comuns do prédio. Eu vi ela chamando por ele e ele saiu andando com raiva. Quando percebeu que estávamos olhando, ela ficou sem graça e disse apenas: "Ah, ele faz isso mesmo", contou uma vizinha. Ao ser questionada pela vizinha, as duas conversaram e a Stephanie disse que ainda estava no processo de embalar as coisas da mãe dela que ainda estavam no apartamento e também disse que o seu namorado André tinha ido embora do apartamento alguns dias antes por causa de uma briga entre eles. Porém, ele voltou a morar no local alguns dias depois. No entanto, o que deixou os vizinhos mais preocupados ainda era o suposto envolvimento do André com entorpecentes. A Stephanie acabou mencionando para uma vizinha
que ele mexia com drogas e a vizinha pediu para ela tomar muito cuidado porque aquilo era muito perigoso. Após uma série de desentendimentos, então, a relação do André com a Stephanie acabou chegando ao fim. Porém, o André continuou morando no mesmo apartamento com a Stephanie, só que agora apenas como morador e não mais como namorado, até que ele conseguisse um emprego e um outro lugar para ficar. Acontece que a partir de quarta-feira, dia 15 de julho, os vizinhos da Stephanie começaram a perceber que alguma coisa estava errada. Tiago Correia, o vizinho de porta da Stephanie, contou que naqueles dias deixou de vê-la circulando pelo prédio, como sempre fazia. No entanto, a Stephanie continuava respondendo a todos no WhatsApp. Só que, como eu já mencionei antes, ela era uma pessoa que gostava muito de falar. Ela sempre se comunicava através de áudios e não por mensagens. Só que naqueles dias, ela passou a mandar apenas mensagens de texto curtas e diretas. Além dessa situação, uma outra coisa também preocupava muito a Valéria, a mãe de consideração dela, que era que uma amiga da igreja que a Stephanie frequentava tinha deixado um bolo para ela lá na portaria, só que ela nunca desceu para buscar o presente. Isso era um fato muito estranho, porque, segundo vizinhos, a Stephanie amava bolos e ela nunca recusaria um presente. A Valéria, então, muito preocupada, tentou entender o que estava acontecendo. E foi exatamente essa troca de mensagens que aumentou ainda mais a sua desconfiança. A Valéria disse que tinha recebido algumas doações e que passaria no apartamento da Stephanie para entregar esses itens. Só que a resposta que ela recebeu foi uma mensagem dizendo obrigado com O e não obrigada com A. Segundo a Valéria, a Stephanie sempre escreveu corretamente e não cometeria um erro como esses, de trocar a palavra do feminino para o masculino. Além disso, outras mensagens também continham erros de grafia que não representavam a forma como a Stephanie costumava escrever. Isso quando ela escrevia, né? Porque ela costumava mandar mais áudios mesmo. Para Valéria, havia fortes indícios de que uma outra pessoa pudesse estar usando o celular da Stephanie se passando por ela. Até que na manhã do dia 20 de julho, uma segunda-feira, quase 5 dias depois do sumiço da Stephanie, a Valéria decidiu cobrar uma resposta dela. Por meio de um áudio, a Valéria pediu para que a Stephanie enviasse uma mensagem de voz dizendo que estava bem e que, caso não fizesse isso, ela iria chamar a polícia para ir até o apartamento arrombar a porta da casa dela. No entanto, a Stephanie, mesmo com esse ultimato, não atendeu ao pedido. Até que ainda na manhã daquela segunda-feira, logo após a Valéria ter feito aquele ultimato, o André, o namorado da Stephanie, foi visto pelos moradores do prédio deixando o local, carregando 2 malas grandes com ele. A situação causou tanta estranheza que o próprio porteiro do local avisou os vizinhos da Stephanie sobre essa situação. Após todas aquelas desconfianças, seja pelo WhatsApp ou mesmo só pelo sumiço, o Tiago, o vizinho de porta, comentou: ela sabia diferenciar as palavras. Era uma coisa muito característica dela. Quando a amiga falou que iria chamar a polícia se ela não mandasse um áudio, foi justamente quando o homem que estava no apartamento saiu do condomínio, disse ele. Não era a primeira vez que os moradores viam o André andando pelo condomínio naqueles dias. E o Tiago disse que sempre que ele passava pelo corredor, ele não cumprimentava ninguém. Ele era uma pessoa totalmente apática que não demonstrava emoção alguma. O companheiro de uma moradora também se encontrou com ele no corredor quando a Stephanie já estava desaparecida, mas eles ficaram com receio de perguntar pela mulher e só após ele ir embora, na segunda-feira, que decidiram tomar alguma medida mais drástica. A Valéria, o Tiago e outros moradores então foram até o apartamento da Stephanie logo após o André deixar o local. Eles bateram na porta, mas não houve resposta. Eles então conseguiram abrir as janelas do local quando se depararam com um odor muito forte vindo de dentro. Imaginando já o que poderia ser, eles imediatamente acionaram a polícia militar por volta de 1h16 da tarde. Quando chegaram ao local, os policiais infelizmente encontraram a Stephanie já sem vida, enrolada em um cobertor em cima da cama, em razão do estado avançado de decomposição, já que ela estava sem vida no local há mais de 4 dias. A perícia não conseguiu identificar inicialmente a causa do óbito e nem apontar se a vítima sofreu algum tipo de violência, já que não foi possível identificar lesões visíveis. De acordo com um boletim de ocorrência, o imóvel estava todo revirado, com vários itens pessoais da Stephanie faltando. Após uma perícia no local,
O corpo dela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para a realização de laudos mais aprofundados. As investigações então foram iniciadas e a polícia ouviu vários vizinhos, amigos e parentes que contaram tudo o que sabiam sobre o namorado da Stephanie, inclusive que eles tinham brigado feio dias antes, e eles afirmaram também que o André deixou o apartamento poucas horas antes do encontro do corpo. As autoridades foram atrás de imagens de câmeras de segurança do prédio, encontrando a gravação do exato momento em que o André aparece saindo do prédio carregando 2 malas pertencentes à namorada, uma de rodinhas vermelhas e uma de pano, fora uma mochila que estava nas suas costas. Esses registros foram entregues à Polícia Civil, que passaram a fazer buscas pelo suspeito. Não foi difícil identificá-lo como André Júnior Silva de Carvalho, já que além de aparecer claramente nas imagens, ele ainda esqueceu o seu documento de identidade dentro do apartamento da vítima. Enquanto faziam buscas pelo rapaz, a notícia da perda da Stephanie vinha chocando todos os vizinhos e moradores do prédio. Ninguém acreditava que uma mulher tão doce e inocente, que não tinha maldade alguma, poderia ser vítima de algo tão brutal como aquilo. No supermercado onde ela trabalhava, o clima era de pura consternação. O pessoal está muito assustado com a notícia. Conversei com uma funcionária do mercado e ela estava em prantos. Ela me disse: "Eu não consigo acreditar nisso. O que todos querem agora é que a justiça seja feita", disse uma colega da Stephanie. Até que, apenas um dia depois do corpo ser encontrado, a polícia conseguiu chegar até a mãe do André, que ligou para o filho e passou o contato das autoridades, e eles acabaram combinando um momento ali para que o jovem se entregasse. O André, então, foi até a sede do DHPP para prestar depoimento, onde ele acabou confessando o crime e foi preso. A princípio, o André tentou se livrar da culpa do feminicídio, tentando convencer os investigadores de que a própria Stephanie tinha tirado sua vida, após ela ingerir vários medicamentos controlados. Para sustentar essa versão, ele apresentou laudos psiquiátricos da vítima encontrados na própria residência. Os documentos mostravam que a Stephanie enfrentava um quadro depressivo agravado após a perda da sua mãe e do seu irmão. Ela fazia uso de medicamentos controlados e já havia tentado tirar a própria vida anteriormente. No entanto, essa hipótese foi descartada após a perícia identificar elementos incompatíveis com a versão. Então, após ser questionado pela polícia por ter apresentado várias contradições, o André acabou confessando o ocorrido. Ele disse que no dia do crime, ele teve uma discussão com a Stephanie que exigiu que ele deixasse o apartamento dela, ou seja, ele foi expulso naquele dia. Então, depois dessa briga, ele disse que comprimiu as vias respiratórias dela até que ela perdesse a vida. No entanto, o delegado responsável pelas investigações disse que desde quinta-feira à noite, dia 16 de julho, o André simplesmente manteve o corpo da namorada dentro do apartamento, sem contar para ninguém e sem acionar as autoridades, e usou vários sprays, como o bom ar, para disfarçar o odor. Durante esses dias, o André apresentou um comportamento extremamente frio, já que ele saía todos os dias para procurar um emprego e também procurar um outro lugar para morar. E só após isso ele deixaria o apartamento da Stephanie. Depois de todos esses detalhes horripilantes, o Thiago, o vizinho de porta da Stephanie, muito impressionado com as circunstâncias do ocorrido, disse: "Assusta muito, porque para mim chega a ser um nível de psicopatia, porque a gente não conseguiu ficar 30 segundos perto do cheiro." Logo após a prisão do André, ele deixou a sede do DHPP algemado. E quem acompanhou esse momento frisou que o André seguia sem expressão nenhuma. Ele estava muito frio, parecia que ele estava indo apenas dar um passeio de viatura. Com ele, a polícia recuperou vários dos objetos que o André subtraiu da casa da Stephanie, como um tablet e uma panela de pressão. Após cometer o crime, ele roubou os pertences dela e vendeu eles pela região. Nas malas que ele aparece carregando nas imagens, ele levava as suas roupas e outros pertences, como cobertores, travesseiros e outros itens da Stephanie. Após ser preso, a polícia rodou com o André de viatura pela cidade em busca de todos os locais onde ele vendeu os objetos para apreender os itens. Mesmo apresentando a versão de que a mulher tirou a própria vida, a polícia deixou claro que isso não passava de uma versão fantasiosa, e o crime foi cometido após a expulsão do André da casa da vítima, já que ele não tinha mais para onde ir. Por conta disso, ele foi denunciado pelo crime de feminicídio e de ocultação. Quando a notícia saiu,
A Valéria, a mãe de consideração da Stephanie, deu uma entrevista onde disse que desde o início sabia que o André era o culpado do crime, já que a Stephanie nunca tiraria a própria vida. Após a prisão do André, a Valéria disse estar mais aliviada. Ela contou: "Agora, o que eu tô sentindo é alívio, porque Deus é generoso. Como é que ele esqueceu a identidade dele lá? Assim, a polícia o pegou mais rápido", disse a Valéria. O corpo da Stephanie foi sepultado no cemitério Bosque da Esperança, no bairro Jaqueline, região norte de BH. A cerimônia começou por volta das 9 horas da manhã e, por causa do estado avançado da decomposição, não houve velório. A sua prima Camila esteve presente na cerimônia e afirmou que não fazia ideia de que a Stephanie estivesse em um relacionamento, ficando sabendo disso apenas após o ocorrido, por meio de uma ligação. A Camila disse: "Uma moça me ligou para dar a notícia de que tiraram a vida da Stephanie. Eu fiquei, como assim? Quem ia fazer isso? Ela não fazia mal para ninguém", contou a prima. Segundo a Camila, uma tragédia como essa nunca existiu na família, ainda mais como uma pessoa como a Stephanie. Para a prima, a situação causava muita revolta, mas principalmente pelo fato da prima dela ter tentado apenas ajudar alguém. Ela disse que o mínimo que esperava da justiça é que o André fosse responsabilizado pelo crime. No dia 23 de julho, o André passou por uma audiência de custódia que inclusive está gravada aqui no YouTube, onde foi decidido que ele continuaria preso. A justiça decretou a sua prisão preventiva e, na decisão, o juiz destacou que isso era necessário, considerando a extrema gravidade dos fatos, a violência empregada e o elevado grau de frieza e periculosidade do suspeito. Ele ainda considerou o fato de que, após o crime, o André permaneceu 4 dias no apartamento convivendo com o corpo. O juiz frisou: ainda utilizou o aparelho celular da vítima para se passar por ela em uma conversa com uma amiga, com o intuito de não causar desconfiança em pessoas próximas e ocultar o crime, somente deixando o imóvel 4 dias depois do crime, quando encontrou outro local para morar. Tais circunstâncias demonstram extrema frieza e absoluto desprezo pela vida e pela dignidade da vítima, pontuou o magistrado. Como o caso ainda é muito recente, as investigações seguem com o objetivo de esclarecer toda a dinâmica do ocorrido. Vizinhos e outras testemunhas ainda estão sendo ouvidas para esclarecerem todos os detalhes que restam e reforçar as provas que posteriormente serão encaminhadas ao Ministério Público. O caso da Stephanie causou e causa muita repercussão não só em Minas Gerais, como no Brasil inteiro, já que envolvia uma pessoa muito vulnerável que passou por uma série de perdas e acabou confiando na pessoa errada. Se condenado por feminicídio, o André pode pegar até 40 anos de reclusão. Assim que saírem novidades sobre o processo, eu posso voltar aqui para atualizar vocês. E essas são as últimas notícias que temos do caso. Stephanie Ribeiro Firmino Silva foi mais uma vítima de feminicídio que aconteceu aqui no Brasil. Deixa aqui embaixo nos comentários mensagens de apoio para os amigos e familiares da Stephanie. Ela era uma pessoa extremamente querida e a sua perda afeta essas pessoas diariamente. Compartilha o vídeo para que o caso ganhe mais notoriedade e considere se tornar membro aqui do canal para apoiar o meu trabalho. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijos.